Queria abordar um problema que considero gravíssimo. Alguns meses atrás eu mostrei aqui nesse plenário uma foto de campanha de Dilma Rousseff, em que ela se vangloriava do governo ter investido 200 milhões na atual política de segurança do Rio de Janeiro. A foto era de um policial armado ao lado de uma criança. Essa foto, usada como peça de propaganda eleitoral, é o retrato do desastre da política de segurança. Hoje de manhã, pelas balas da polícia, um garoto de 12 anos foi atingido em Manguinhos. Por sorte, desta vez não houve morte desse jovem garoto. O menino Eduardo não teve a mesma sorte no Alemão. Os moradores ainda denunciaram que os policiais estariam usando uma espécie de chave mestra para entrar sem autorização nas casas. Para justificar a ação absurda da polícia, patrocinada pelo governo do PMDB, envolvido até o pescoço na corrupção das empreiteiras do Lava Jato, não tardará em aparecer gente culpando a vítima. Isso para poupar os verdadeiros bandidos que estão governando o nosso Estado. Depois do episódio dos garotos pobres e negros que foram impedidos de ir à praia, apoiados pelo Pezão, já ficou bem evidente que esse governo do PMDB odeia pobre, odeia favelado e odeia os negros. Portanto, trata-se de um governo racista. Indignados com toda razão, os moradores de Manguinhos saíram em protesto. Até quando moradores da comunidades pobres pagarão a conta do fracasso de segurança do Rio de Janeiro, desta política de segurança? Pagarão a conta do fracasso das UPPs? Pagarão a conta da fracassada guerra às drogas? E quem disse que é fracassada não fui eu. Quem disse foi o próprio secretário de Pezão, o senhor Beltrame. O que aconteceu em Manguinhos, assim como o que ocorreu no Alemão e acontece cotidianamente no Rio de Janeiro, não pode ser visto como natural. Não podemos aceitar mais essa situação. E o que vemos aqui, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, salvo poucas exceções, é uma total e vergonhosa passividade da maioria dos parlamentares diante desses casos. Mas nós continuaremos aqui insistentemente refrescando a memória dos que insistem em fingir que nada demais está acontecendo. E vejam bem, quero pegar aqui um dado que saiu hoje nos jornais, que diz o quê? Polícia brasileira é a que mais mata no mundo, aponta o relatório da Anistia Internacional. As forças policiais do Brasil são as que mais matam no mundo. É o que mostra um novo relatório da Anistia Internacional, divulgado nesta segunda-feira, 7. Em geral, são homicídios de pessoas já rendidas, que já foram feridas ou alvejadas e sem qualquer aviso prévio. Os números corroboram uma letalidade já denunciada anteriormente pela própria Anistia e pela Human Rights Watch. De acordo com o levantamento, as polícias brasileiras lideram o número de homicídios dentre todas as operações, todas as corporações pelo planeta. No ano passado, vejam bem, 15,6% dos homicídios registrados no Brasil tinham como autor um policial. 2 anos antes, em 2012, foram 56 mil homicídios cometidos por agentes de segurança. A Anistia chama atenção para o perfil em larga escala nesses homicídios,
com o envolvimento de policiais no Brasil. E diz a anistia, entre aspas, assassinatos cometidos por policiais têm tido um impacto desproporcional na juventude de homens negros. Apenas no Rio de Janeiro, 99,5% das pessoas assassinadas por policiais entre 2010 e 2013 eram homens, dos quais 80% negros e 75%, vejam bem, tinham idade entre 15 e 29 anos. Segundo o relatório, que conta com 220 investigações envolvendo homicídios cometidos por policiais no país desde 2011, a maioria dos autores dos disparos nunca foi punida. Um total de 183 investigações, acompanhadas pela anistia, não tinham sido concluídas até a publicação do relatório. No documento, a entidade aponta caminhos para a redução da letalidade policial. A anistia aponta a necessidade de investigações independentes e punições nos casos em que sejam constatado abuso por parte das forças policiais. Além disso, é preciso que se busque a construção de estatutos mais claros e rígidos para policiais, deixando ainda mais claro que o uso da força precisa ser justificado. Ninguém está questionando os desafios enfrentados pela polícia, diz a anistia, que muitas vezes são perigosos, mas governantes e forças judiciárias frequentemente falham em criar uma plataforma de trabalho que garanta que a polícia só utilize da força dentro da lei, em consonância com os direitos humanos e como última alternativa, disse representante da anistia, Anja Biener. Outra polícia apontada como uma das 3 mais violentas do mundo é a dos Estados Unidos, envolvida nos últimos meses em vários casos de assassinato de cidadãos negros. O perfil torna o modus operandi das corporações norte-americanas semelhantes de visto no Brasil. Ora vejam, não bastasse o sumiço de Amarildo, o assassinato constante por policiais que na verdade se utilizam da farda para massacrar jovens negros pobres, porque essa é a realidade, porque a polícia atua completamente diferente quando vai à Zona Sul. Você não vê essa brutalidade que acontece na Zona Norte, na Zona Oeste, dentro das favelas, da brutalidade que acontece por forças policiais. Mas os culpados principais são os governantes, que estão aí a acobertar este processo e que precisa ser denunciado, como está sendo denunciado ao mundo, a brutalidade que a polícia, no caso do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros estados, como foi o caso das chacinas que estão acontecendo, que aconteceram em Manaus, que aconteceram em São Paulo, aonde o governo do estado não vai a fundo nessa investigação. E é por isso que o que acontece com as polícias militares no Brasil é a total falta da justiça brasileira, dos governantes brasileiros, de punirem verdadeiramente esses assassinos que, vestidos com uma farda, cometem crimes absurdos ou atiram, como atiraram nesta criança, e muitas vezes matando crianças, e a maioria jovens negros, que estão aí, na verdade, sendo a vítima preferencial desses ataques da polícia. Só aqui merece o nosso repúdio. Muito obrigado.